Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula de português, certo? E hoje nós faremos uma interpretação de texto, que está lá na página 56. Pegaram a apostila de vocês? Bom, nós vamos fazer a leitura desse texto, eu vou ler junto com vocês, né? E vocês vão acompanhando por aí. E depois eu vou explicar as questões que vocês precisam responder, certo? Combinado? Então vamos lá. O nome desse texto, né? Dessa história que a gente vai ler, falar sobre esse assunto é Eco, repete, et. Você já esteve dentro de uma caverna? Já experimentou dar um grito e ouvir o som repetir-se até sumir por completo? Essa repetição se chama eco. Na mitologia grega, há uma história de amor para explicar a origem desse fenômeno. Ela envolve um belo rapaz chamado Narciso. Mas o que ele tem a ver com o eco? Ou melhor, a eco? Então, eu vou começar a leitura para vocês agora do texto. Peguem a apostila de vocês e vão acompanhando, tá bom? Eco e Narciso. Eco era uma ninfa conhecida por sua inteligência e pelo seu gosto de falar. Acompanhava a deusa Diana em suas caçadas e era muito querida. Mas tinha um defeito. Nas discussões, gostava sempre de ter a última palavra. Além disso, era muito fofoqueira, e numa de suas fofocas, desagradou a deusa Juno, que assim a condenou. De hoje em diante, você perderá a fala, a não ser para o que tanto gosta, dizer a última palavra. Mas terá que repetir a palavra de outra pessoa. Eco, então, só conseguia repetir a última palavra de falas que ouvia de outras pessoas. E quando estava cansada, repetia apenas as sílabas finais. Um dia estava passeando pelos bosques quando viu um rapaz famoso em toda a Grécia por sua beleza. Era Narciso. Narciso era filho de uma ninfa das águas, Liríope, e vivia solitário. Ao vê-lo, Eco imediatamente se apaixonou. Pôs-se a segui-lo escondida nas matas. Narciso percebeu que alguém o seguia e perguntou em voz alta: "Quem está me seguindo?" E Eco respondeu: "Seguindo, indo." Narciso olhava em direção à mata de onde parecia vir a voz e dizia: "Onde você se esconde?" E ouvia a voz dizer: "Esconde, onde?" Até que Narciso se cansou e parou de falar. Mas um dia, ouvindo um barulho de pisadas nos gravetos, disse: "Venha, vamos nos encontrar." E Eco responde: "Encontrar." Animada por esse convite, a ninfa saiu de trás das árvores em que se escondia e veio encontrar Narciso, pronta para abraçá-lo. Mas o jovem a olhou e evitou o abraço. Triste, sem nada poder dizer e mais ainda sobre o peso da rejeição, ela saiu correndo para uma caverna, onde ficou chorando, sem comer e sem beber. Aos poucos, foi definhando. Seu corpo foi perdendo as carnes e os ossos acabaram se transformando em pedras. Só restou sua voz, até que hoje se esconde nas cavernas rochosas e repete as palavras que perto delas são ditas, ressoando ou fazendo eco. Após o triste episódio da ninfa Eco, outras ninfas tentaram se aproximar de Narciso, mas eram todas tratadas com indiferença, rejeitadas. Solitário, vagando pelo bosque, ele não conseguia entender por que causava tantas paixões.
pois jamais tinha visto seu rosto. Uma das ninfas rejeitadas por Narciso desejou então que ele também viesse a sentir a dor da rejeição, do amor não correspondido. Uma deusa chamada Vingança ouviu esse desejo e prometeu realizá-lo. Um dia, Narciso estava caçando, quando viu uma fonte que deixava cair suas límpidas águas, formando um pequeno lago. Como ele estava com sede, curvou-se para beber a água do lago. Foi quando viu seu rosto refletido nas águas. Olhando para aquela linda imagem, por ela se apaixonou, sem entender que era ele próprio. Com uma das mãos, tentou fazer carinho na imagem, mas ela logo se desfez. Frustrado, ele perguntou: "Mas por que me rejeita, se tantas ninfas me desejam? Será que meu rosto é tão feio que assusta você?" Tentou então beijar a imagem refletida na água, mas esta se desfez ao toque de seus lábios. Afastou-se da água e a imagem reapareceu. Narciso, não suportando a rejeição, começou a chorar e suas lágrimas desfizeram a imagem. Chorando, ele perguntou: "Fale, pelo amor dos deuses, por que você foge de mim?" E ouviu uma voz ecoando de uma rocha próxima à fonte: "Foge de mim!" Era a ninfa Eco. Narciso, então, após dias de sofrimento, junto ao lago, sem comer e sem ao menos beber água, começou a definhar até morrer. No lugar onde ficou seu corpo, nasceu uma linda flor de nome Narciso, às margens do lago. Quando o vento sopra, a flor se curva e parece ver seu reflexo na água. Bom, esse é um texto, né, que é do livro Os Incríveis Seres Fantásticos, de Samir Mezerani, né? E aqui embaixo tem uma caixa, né, de significados. Por exemplo, ninfa significa, na mitologia grega, uma divindade que habitava rios, fontes, bosques e montanhas. Diana, e todas essas palavras estão grifadas lá no texto. Diana significa, na mitologia grega, uma deusa da caça e dos animais selvagens e domésticos. Gravetos são galhos finos de árvore. Rejeição é uma recusa, não aceitação. E definhar, tornar-se magro, enfraquecer-se. Muito bem, espero que todos tenham entendido, né, essa historinha que a Pro contou para vocês sobre o Eco, como surgiu o Eco e como Narciso gostava de se ver, né, na beira do lago, mesmo não sabendo que era ele refletido naquela imagem. Então, quem escreveu esse texto foi Samir Mezerani. Ele nasceu em 1947. Ouvia histórias desde criança, quando morava no interior do estado de São Paulo. Com 9 anos, ele já tinha lido todos os livros infantis de Monteiro Lobato. Cresceu e tornou-se professor de uma universidade paulista. Além de livros de ficção, escreveu uma coleção que ensinava alunos a produzir textos. Infelizmente, ele faleceu em 1999, com 52 anos. Bom, após a nossa leitura, agora a gente vai fazer a interpretação de texto e responder as questões, tá bom? Então, lembrando, lá da página 60, começam os exercícios, 60, 61 e 62, certo? Eu vou explicar para vocês, vou fazer a leitura das questões e vocês podem responder em casa, tá bom? Antes disso, vamos trocar uma ideia aqui. Você já teve vontade de se vingar de alguém? Pensa aí, o que você acha sobre isso? Em sua opinião, a vingança é uma atitude boa ou é uma atitude má? Será que vale a pena a gente se vingar das pessoas?
Pensa aí direitinho. Reflita sobre isso. Aí o exercício 1 está assim. Leia essa frase do texto. Eco e Narciso, localizada no fim do 4º parágrafo. Narciso percebeu que alguém o seguia e perguntou em voz alta. Aí a gente vai analisar essa frase e vamos prestar atenção aqui na letrinha O, que está em negrito, né? Nessa frase, alguém seguia quem? Seguia Narciso. Assim, vemos que a palavra o, então, se refere a Narciso. Então, olha só. Narciso percebeu que alguém o seguia, ou seja, alguém estava seguindo Narciso. Agora responda. As palavras destacadas nos trechos a seguir se referem a quem ou a que? Você vai observar a letrinha, a palavra que está em negrito, e vai responder nas linhas a quem essas palavras se referem. Vamos lá. Letra A. Animada por esse convite, a ninfa saiu de trás da árvore em que se escondia e veio encontrar Narciso, pronta para abraçá-lo. Mas a jovem a olhou e evitou, mas o jovem a olhou e evitou o abraço, triste, sem nada poder dizer e mais ainda, sobre o peso da rejeição. Ela saiu correndo para uma caverna, onde ficou chorando, sem comer e sem beber. Então, aqui na segunda linha está escrito assim. Mas o jovem a olhou. O jovem é Narciso. Ele olhou para quem? Então, a se refere a quem? Para quem ele olhou? E na penúltima linha, ela saiu correndo para uma caverna. Ela quem? Quem saiu correndo para a caverna? Então, pensem um pouquinho e podem responder. A letrinha A se refere a quem? E quem saiu correndo? É a mesma pessoa, hein? Uma dica aí. Aqui na letra B. Um dia Narciso estava caçando quando viu uma fonte que deixava cair suas límpidas águas, formando um pequeno lago. Como ele estava com sede, curvou-se para beber a água do lago. Então, a palavrinha ele refere-se a quem? Quem curvou-se para beber água? Pensa aí. C. Tentou então beijar a imagem refletida na água, mas esta se desfez ao toque de seus lábios. Quem se desfez? Foi Narciso que se desfez? Foi a Eco que se desfez? Prestem atenção. Quem estava refletido na água? Né? O que ele via na água? Então, quem se desfez? No exercício 2, leia o texto a seguir. As personagens das narrativas são inventadas pelo autor. Nos mitos gregos, elas têm características fantásticas, como o poder de se transformar em outros seres ou a capacidade de vencer monstros terríveis. Mas também são semelhantes aos humanos, quando mostram sentimentos como amor, inveja, desejo de vingança, tristeza e etc. Nas narrativas, as personagens vivenciam os fatos que acontecem um após os outros em sequência. Você vai indicar as características das personagens mais importantes da narrativa, Eco e Narciso. Veja as instruções. Então, letra A. Volte lá no texto. Então, você vai pegar a sua apostila, vai voltar lá na página 56, né? Porque começa na 56. E vocês vão grifar, passar um traço embaixo dos trechos que descrevem como que era a ninfa. Lembra? Lá no comecinho diz como ela era. Lá no primeiro parágrafo diz como que ela era. Prestem atenção. Vocês vão passar um traço. B. Grife com 2 traços os trechos que descrevem Narciso. Então, aqui na mesma página 56, tem uma parte do texto que faz a descrição de Narciso, como que ele era. Então, na parte do Narciso, vocês vão grifar com 2 traços. C.
Em seguida, preencha a ficha das personagens Eco com 3 características, como tá aqui, ó. Certo? Então, você vai escrever 3 características da ninfa Eco. E Narciso, estão vendo? E também aqui, ó, no fato final, a última coisa que ela vivenciou, certo? Então, vocês vão escrever 3 características sobre a ninfa Eco e também sobre o Narciso e vão escrever o último fato que eles vivenciaram. Tá legal? É bem fácil essa. Voltem lá na página 56 que vocês vão conseguir descobrir essas características bem facilmente. E nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que minha explicação tenha sido clara e qualquer dúvida a gente conversa nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Façam essas lições com capricho, com empenho e que todos tenham um bom resultado. Confio em vocês, tá bom? Então, leiam, se puderem, leiam para algum adulto aí da sua casa em voz alta, para treinar a leitura, para treinar os sinais de pontuação, os sinais de acentuação, as pausas para parágrafos, para diálogos. Então, treinem essa leitura em casa, tá bom? A Pro conta com vocês e até a próxima aula, tá bom? Um beijo, fica com Deus.